O que faz um atleta de ponta ser tão rápido? Quando a gente vê os campeões cruzando a linha de chegada, é super fácil pensar que eles têm um segredo quase mágico. Mas e se der para mapear exatamente o que constrói esse desempenho de elite? Mais importante ainda, será que o mundo dos esportes passou décadas supervalorizando as métricas erradas? Hoje, nessa nossa análise, a gente vai quebrar tudo isso em 6 partes. Decodificando o motor, testando 888 atletas, o domínio do VO2 Max, o poder da economia, a métrica superestimada e, por fim, a equação definitiva de desempenho. Vamos usar um estudo novinho de medicina esportiva que simplesmente coloca velhas teorias à prova. Parte 1. Decodificando o motor. Para entender o desempenho humano, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o modelo clássico de resistência de Michael Joyner, lá de 1991. Essa teoria, que guia técnicos há mais de 30 anos, funciona como um manual de mecânica para o corpo humano, destacando 3 suspeitos principais. O primeiro é a capacidade aeróbica bruta, o famoso VO2 máximo, que é basicamente o tamanho do motor de um carro. O segundo é economia de exercício, ou seja, o quão eficiente é esse movimento. Pense nisso como a eficiência de combustível do chassi. E o terceiro é a utilização fracionada, que é a porcentagem desse motor máximo que dá para sustentar sem o corpo quebrar. É a nossa linha vermelha do contagiros. 2. Testando 888 atletas. A teoria é linda, né? O grande problema é que durante anos esse modelo foi testado quase que exclusivamente em grupos minúsculos, mas esse novo estudo resolveu levar o conceito para o teste definitivo no mundo real. E olha o tamanho da amostra, 888 pessoas. É muita gente. O objetivo era finalmente determinar, com uma precisão estatística inegável, o que realmente separa o pelotão de elite de quem fica para trás. E o mais legal aqui é a diversidade. A pesquisa não ficou só na elite masculina. A gente está falando de quase 500 corredores e quase 400 ciclistas, incluindo mais de 140 mulheres no total. E os níveis iam desde a galera que treina por hobby até atletas de classe mundial. Isso é absolutamente crucial para encontrar verdades biológicas que se apliquem a qualquer pessoa que queira bater seus próprios recordes. A metodologia foi pesada. Os pesquisadores colocaram o pessoal para suar nas esteiras e nas bikes, testando a exaustão e medindo as concentrações de lactato no sangue depois de cada estágio. Ao mapear essa curva de lactato, eles conseguiram marcadores objetivos e super precisos para identificar exatamente onde o corpo começa a acumular fadiga. Padrão ouro puro. 3. O domínio do VO2 Max. Com essa montanha de dados na mão, a pergunta de $1 milhão é: qual daqueles 3 fatores é o verdadeiro responsável pela velocidade no mundo real? Os resultados deixam claríssimo que existe uma relação linear quase perfeita entre o tamanho bruto do motor, o VO2 máximo e o desempenho. Não importa se é na corrida ou no ciclismo, o tamanho do seu motor aeróbico é universalmente o fator dominante na geração de velocidade e potência. Para colocar isso em perspectiva, os números são chocantes. O VO2 máximo responde por algo entre 65% e impressionante 76% de toda a variação de desempenho entre as pessoas testadas. Não tem como negar, ele é o rei indiscutível da resistência. 4. O poder da economia. Mas, assim como nos carros, ter um motor gigante não adianta de nada se o chassi estiver vazando combustível ou com o pneu murcho. E é aí que entra a nossa segunda variável de peso. Os dados mostram, sem sombra de dúvida, que gastar menos oxigênio para manter um determinado ritmo se traduz diretamente em mais velocidade. Atletas com uma ótima eficiência de combustível, que desperdiçam menos energia a cada passada ou pedalada, acabam sendo incrivelmente mais rápidos. 5. A métrica superestimada. Bom, agora a gente chega no terceiro fator, a utilização fracionada. E é aqui que a coisa dá uma reviravolta que desafia regras antigas de treinamento. Diferente dos outros fatores, quando a gente analisa a utilização fracionada em um grupo amplo e diversificado, os dados viram uma bagunça completa, não tem padrão claro nenhum. Isso quer dizer que, para a maioria das pessoas, o lugar exato onde fica a sua linha vermelha quase não mexe o ponteiro do desempenho geral. É um baita choque de realidade. Claro, sustentar uma fração alta do seu máximo importa se a gente estiver falando de uma disputa milimétrica entre 2 atletas de elite na linha de chegada. Mas para prever o desempenho em um espectro mais amplo de pessoas normais, é uma métrica quase inútil. A relação é simplesmente trivial em grupos mais heterogêneos. E, finalmente, 6. A equação de desempenho.
O que acontece quando a gente tira o ruído e foca só no que interessa? A gente ganha um modelo preditivo que parece mágica. A verdadeira receita da resistência se resume a isso: construir um motor massivo, que é o VO2 máximo, e afiar absurdamente a eficiência mecânica. Por quê? Porque esses dois fatores juntos estão fazendo quase todo o trabalho pesado, deixando no máximo uns 11% da variação na conta da utilização fracionada. A força dessa dupla dinâmica é tão impressionante que os pesquisadores conseguiram criar uma fórmula matemática literal. Pegando as métricas brutas de laboratório de qualquer atleta, eles conseguem prever com uma exatidão assustadora qual vai ser a velocidade de limiar dessa mesma pessoa. E não é um chute não, tá? Esses modelos estatísticos mostraram uma margem de erro quase inexistente. Na corrida, a previsão erra por minúsculos 0,3 a 0,4 km por hora. No ciclismo, a margem é de só 5 a 11 watts. Basicamente, não sobrou nenhum mistério nos dados. O corpo não consegue esconder seus próprios limites matemáticos. Então, o grande triunfo de toda essa análise é que aquela estrutura elegante desenhada pelo Joyner 35 anos atrás continua de pé, vivinha da Silva. A soma do VO2 máximo com a economia de exercício consegue prever, de forma coletiva e brilhante, quase 95% do desempenho atlético em populações super diferentes. Saber que a capacidade bruta de absorver oxigênio e a pura eficiência mecânica são os verdadeiros donos da pista muda completamente o jogo. Diante disso, a grande pergunta que fica para quem busca ultrapassar seus limites é: qual é o verdadeiro gargalo escondido debaixo do capô? Entender onde o seu próprio motor trava é o primeiro grande passo para transformar suor puro em ciência aplicada.